Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, o quinto melhor podcast de ciências da Terra do mundo, segundo o Good Pods. Hoje a gente vai dar continuidade ao episódio da semana passada, quando nós falamos sobre cuidado, jovens, a IA inaugura um novo etarismo. Essa é a segunda parte. E só para a gente resgatar, antes disso eu queria dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite ao meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavão? Como é que está você? Fala aí, professor. Tudo certo? Tudo pronto para a gente fechar esse assunto, né? Eu acho que ele não se fecha, mas pelo menos tem uma conclusão interessante. Isso. Era isso que eu ia comentar, para a gente fechar por aqui, porque eu tenho certeza que isso vai continuar e vai se estender, e em outro momento a gente vai resgatar esse assunto, até para entender se alguma coisa mudou, né, nesse meio tempo, assim. Então, assim, é muito interessante, né, e é legal a gente ver que ele não foge tanto da nossa aplicação aqui de geotecnologias, né? A gente consegue traçar diversos paralelos entre as duas áreas, e é muito interessante para as pessoas entenderem também o contexto, né, em que elas estão inseridas, seja quem está no mercado de trabalho já, quem está saindo da academia, da universidade, ou quem ainda está na universidade. A gente, na semana passada, começou a comentar, né, umas reflexões que eu trouxe, Gustavo também, a partir de uma aula, né, de um curso que a FAAP, um mini curso que a FAAP promoveu, chamado Caos Contemporâneo. E nessa aula em que eles falam sobre marketing, eles entrevistaram, né, o Luiz Felipe Pondé trouxe para conversar o Walter Longo, que é um cara da área de marketing, que é um cara que também é um dos fundadores da Escola do Metaverso, junto com o Fernando Godoy, que é meu amigo, sócio da Storm, enfim, que trabalha essa questão do metaverso. E o Walter Longo trouxe um aspecto bastante importante, que é a primeira vez que a nova geração está em desvantagem com uma nova tecnologia, no caso, a inteligência artificial generativa, e salientou sobre dados que mostram que a Europa e os Estados Unidos têm contratado pessoas mais velhas para trabalhar com esse tipo de inteligência artificial. E aí, eu vou fazer uma questão aqui que eu acho que é importante, que é reflexo das considerações, que é o seguinte: por que os mais velhos estão se destacando dentro dessa inteligência artificial geracional? Porque o que move esse tipo de inteligência artificial são as perguntas e não as respostas. Então, o mais importante é saber perguntar, elaborar questões que tragam com precisão aquilo que você necessita. Quando surgiu ChatGPT, Midjourney e tantas outras, a gente começou a conversar nos nossos episódios que muita gente estava com medo de perder emprego, e eu disse, isso é como o artesão, quando surgiram as máquinas e tal, e ele ficou meio complicado nesse processo. É você, como você disse no episódio passado, é você se apropriar disso de forma que isso trabalhe para você. Por quê? Porque você vai ter sempre que saber perguntar. E aí você precisa, né, dentro de uma interface amigável, porque isso facilita muito que as pessoas tenham acesso a isso, mas você precisa ter imaginação, repertório e extensão vocabular, que são três aspectos que o Walter, inclusive, salientou e me chamou muita atenção, é que daqui a pouco o indivíduo que lê
vai ser um indivíduo que se destaca. Você já pensou nisso? O indivíduo que lê vai ser um indivíduo que se destaca, porque as pessoas não estão lendo. Eu, outro dia, fiquei profundamente preocupado quando me pediram slides das minhas aulas para que eu entregasse aos estudantes. Eu disse, olha, em 2012, exatamente em 2012, né, eu fiz uma discussão interna no Instituto muito grande com os colegas e disse, gente, não faz sentido a gente passar slides para os estudantes. O importante é a gente passar bons livros, se possível livros gratuitos, abertos, em PDF, não sejam piratas, não é isso, mas material open, né, source ali, disponível e tal, com boa qualidade, para que os estudantes tenham uma leitura apropriada. Por quê? Porque eu sou capaz, Gustavo, de pegar um slide, você já foi meu aluno, você sabe disso, eu sou capaz de pegar um slide com uma imagem e falar por meia hora sobre aquela imagem. E discutir uma série de conceitos que estão ali por trás, uma série de fenômenos e tal. Por quê? Porque a imagem está ali para me lembrar do que eu preciso falar. Exatamente. Agora, se eu não tiver repertório, desculpe, se eu não tiver repertório, se eu não tiver extensão vocal, e se eu não tiver imaginação, eu vou ficar lendo PowerPoint. Isso. E olha só, eu sou conhecido, pelo menos no meu trabalho aí e tal, na minha turma também de doutorado, por escrever, assim, ser bem direto e slide, cara, o mínimo de texto. Sim. Porque é justamente isso. Por que você tem um recurso desse, né? Para trazer uma interatividade e tal, para você trazer uma novidade, né, para dentro de sala. Então, se você for colocar um monte de texto ali que você vai ficar só lendo, é melhor você escrever no quadro, pelo menos você exercita a caligrafia, cara. Então, eu sou adepto dessa vertente aí. Se possível, uma imagem, porque é ela que vai te lembrar e é dali que você vai derivar todos os conceitos que você precisa, sabe? É isso que é importante. E como a gente já falou diversas vezes aqui, o espaço que você tem dentro de uma aula, ou duas, né, dependente de quantos créditos que é a matéria, não é suficiente para você construir o conhecimento necessário. E eu nem estou falando de esgotar o assunto. Construir o conhecimento necessário, né? O mínimo que ele precisa para sair dali. É por isso que tem bibliografia, né? Tem outros artigos que a gente coloca nas referências, é para a pessoa ler. Não é para dizer assim, ó, o que ele está falando, ele está tirando da referência ali. Então, beleza, eu vou acreditar nisso. Não é para a pessoa consultar. E, né, às vezes ela se interessa pelo tema, quer se aprofundar, tá aí, amigo, se aprofunde. Né? Então, isso é muito importante que as pessoas entendam, né, essa dinâmica, principalmente dentro de sala de aula. Eu vejo, por exemplo, você fez a última disciplina que eu dei, na pós-graduação, você fez que foi a parte de Geóbia. Né? Sim, orientação a objeto. Isso. Você fez, na verdade, você me ajudou com a disciplina. Eu estava ali cumprindo créditos, mas me ajudou com a disciplina. Você viu como é que a gente estruturou a disciplina? Primeiro, a gente usou só episódios do podcast, né? A gente tem uma série aqui de Geóbia, então a gente utilizou só os episódios. Mas o que eu fazia? Eu dizia para os caras, próxima aula, vocês ouçam um episódio tal. Aí venham para a aula que eu vou dar uma exposição teórica sobre o que a gente falou. E depois a gente vai conversar sobre o tema. Então, veja, quando eu chego para o cara e digo, olha, o assunto é esse, eu vou abordar isso, 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 então você ouça, ou leia, ou estude antes da aula. A aula não pode ser o primeiro momento de encontro com o assunto, porque você nunca tem dúvida sobre algo que você está vendo pela primeira vez, você precisa ter reflexão sobre isso. Então, quando você chega para a aula já tendo estudado o assunto, você já vem com um monte de dúvidas de coisas que você não entendeu ao ler ou ao ouvir, e você tem ali apontamentos. Quando vem a exposição, algumas delas são esclarecidas, outras não. E aí você tem depois a possibilidade de conversar sobre isso. Mas o que a gente tem percebido? Primeiro,
as pessoas não estão correndo atrás, porque o que move o ser humano é a vontade. Eu tenho, por exemplo, a vontade de saber mais e de ensinar melhor sensoriamento remoto. É o que me move. É o que me move. Eu todos os dias dou uma estudada, todos os dias eu estou olhando como é que eu posso explicar de forma mais simples, de forma mais palatável, de forma que as pessoas se apropriem. Mas isso não significa que eu negligencio a complexidade das coisas. Mas é importante a gente perceber que é fundamental, é preciso querer mais. Por que eu cheguei? Isso é um aspecto, eu não sei se você se recorda, mas a gente fez. Claro que você se recorda, porque você é novo, e, enfim, mas a gente fez 3 episódios atrás, a gente fez uma entrevista com o Emerson Graneman, da Mundo Gel. E no finalzinho a gente chegou a falar um pouco, eu falei, dá um episódio falar sobre isso, que era a questão da liberdade de cátedra, da gente mudar a nossa aula para que pudesse ser mais acessível. Mas o que a gente percebe? Eu venho percebendo, eu falo disso com muita tranquilidade, Gustavo. Eu tenho de sala de aula o que você tem de vida. Pois é. Entendeu? Eu tenho de sala de aula o que você tem de vida. Isso é uma coisa que não escondo de ninguém. Eu sou jovem há mais tempo que você e está tudo certo. Mas o que a gente vem percebendo é que as gerações atuais elas querem menos, elas têm menos vontades, elas têm menos desejos. Elas ficam mais tempo dentro de casa, elas têm menos interesse nas coisas. Isso tem me chamado a atenção ao longo do tempo, e eu sou um cara, eu já fiz episódio aqui falando que a gente tem que focar o ensino no futuro do estudante e não no meu passado. Eu não sou um cara saudosista que fica lembrando de como era na minha época. Não, isso quando eu estou aqui no podcast, quando eu estou conversando com os amigos, eu tenho muita vivência para trazer, mas eu não sou um cara que, na docência, fico baseado naquilo que eu estudei. Não, eu tento trazer a novidade, a inovação, porque o mercado exige isso, os meninos precisam estar apropriados a isso. Sim. E o que a gente percebe, o Walter salientou na aula, e isso eu tive que anotar, é que os jovens perderam a noção da relação bionívoca entre esforço e recompensa. E aí ele chama atenção para um detalhe que é extremamente interessante. É você chegar, por exemplo, numa prova de uma brincadeira das cadeiras, tem 10 crianças, tem 10 cadeiras. Ou você dá a medalha para o último lugar. Aí as pessoas falam, mas é uma forma de acolher e tal. Perfeito, tudo bem. Mas daqui a pouco tem um vídeo do Porta dos Fundos que eu acho sensacional, que representa muito isso. E eu não estou fazendo uma crítica leviana, não, porque isso me preocupa, eu vou ajustando as minhas aulas para que os estudantes possam trabalhar de forma a se apropriar. Mas o que eu percebo? É que a gente está vivendo hoje uma tendência que é preocupante, como a gente falou da questão do PISA e do percentual de crianças e adolescentes com problemas para encontrar sentido na vida. E o vídeo do Porta dos Fundos é um vídeo emblemático, se vocês quiserem procurar aí, é Rafael Portugal com um cubo de Rubik, em que todas as faces têm a mesma cor. Ou seja, ele vai sempre dar certo. Por mais que você mexa, ele vai dar certo. E eu te digo que eu sou da geração do cubo de Rubik. Eu sou da geração de quando o cubo surgiu. Eu me lembro quando o cubo chegou. E uma das coisas mais frustrantes que eu vivi quando ganhei o primeiro cubo era desmontar e não conseguir montar. O próprio Arno Rubik demorou meses para conseguir montar o cubo pela primeira vez. Eu sei montar o cubo. Tem uma formulinha ali, né? São vários algoritmos. Eu fiz um episódio aqui mostrando o que é a construção, a solução do cubo de Rubik tem a ver com processamento digital de imagem. Os caras disseram, pô, tu é maluco, como é que você faz uma relação dessa? Mas tem, porque são algoritmos, são etapas. Tudo está relacionado. 7 fases que você precisa resolver, entendeu? E se você não mexer, você perde. Outro dia eu fui à casa de um amigo, ele estava com um cubo desmontado, eu falei, deixa eu tentar. Cara, eu fiquei angustiado porque eu não consegui chegar no final. Eu esqueci de um passo. Eu esqueci de um dos algoritmos ali.
No outro dia, eu fui jantar novamente na casa dele, a gente estava trabalhando junto, uma reunião de pesquisa, e ele pula de paraquedas, ele disse, não, a minha questão era montar o cubo enquanto estava dentro da altitude. Precisa, entendeu? Eu falei, legal. Aí eu mexi, me lembrei, finalizei. Falei, opa, legal. Mas se eu passar um mês sem mexer, eu me esqueço. Sim. E aí, Gustavo, é uma questão que é interessante, porque o Longo salientou isso na fala dele, que me mostrou, não sei se foi ele ou se foi o Pondé, mas acho que foi ele. Eu não terei esforço e terei recompensa. Ué, mas se só tem recompensa se você tiver esforço. Não. Eu tenho que ser feliz. Eu preciso, né? Eu preciso ser bem-sucedido. Só que o mercado não tem a mesma bondade que os pais têm, né? Então me preocupa, por exemplo, quando eu vejo estudantes na universidade chegarem com seus pais para reclamarem junto à coordenação, coisas que eu teria vergonha, hoje eu teria vergonha, né? Tinha na minha época, então eu quando entrei na universidade, meu pai nunca foi à universidade, meu pai não sabia nem o que eu estava fazendo, nem o curso que eu fazia. Nem o curso que eu fazia, meus pais sabiam direito, né? Enfim, mas e uma outra coisa que eu acho que é importante, e eu estou falando disso porque se não houver esse tipo de esforço, não há recompensa do conhecimento. Sim. E aí o indivíduo entra num ponto em que ele vai fazer um trabalho simples para poder ter, dentro da sua zona de conforto, a possibilidade. Só que esse cara tem que entrar no mercado. E o mercado em geotecnologias, o mercado em geral, ele não é generoso. Ele não é generoso. Então me chama a atenção, Gustavo, porque dor e sofrimento são antônimos e não sinônimos. Dor não é sinônimo de sofrimento. Mas se não houver dor, né, se você não se coloca numa condição de esforço, você não tem recompensa. E se você poupa o indivíduo da dor, você gera sofrimento mais à frente. E aí frustração. Frustração. E aí a gente começa a perceber, e a gente precisa acordar o nosso público, que ouve a gente aqui no podcast, sobre a questão da vulnerabilidade. Essa nova geração, de certa forma, ela está sendo levada a uma vulnerabilidade, né? Tem alguns teóricos que falam de uma indústria da vulnerabilidade que envolve uma série de aspectos relacionados a terapias, medicamentos e tal. Ainda mais depois de uma pandemia. Então, isso é fato. Todos os meus colegas na universidade comentam, e eu vejo isso. Se você apertar um pouco mais, como a gente fazia pré-pandemia, os indivíduos não sabem. Mas o que me preocupa, e eu já falei sobre isso aqui, Gustavo, é que antigamente o indivíduo esquecia o que você falava um semestre depois. Hoje ele está esquecendo de uma aula para outra. Você dá um assunto, você fala hoje, por exemplo, de composição colorida. Composição colorida, bem simples o processo. Aí você passa uma tarefa para o indivíduo criar falsas cores e tal, e pede que ele explique por que tais alvos ficaram com cores específicas. Na aula seguinte ele já não sabe mais. Nem a teoria de cores, nem o comportamento espectral dos alvos e nem o porquê que isso aconteceu. Eu quero chamar a atenção, antes de passar para você, Gustavo, eu quero chamar a atenção porque isso tem me preocupado, e eu acho que o nosso papel aqui, como nós somos, um podcast como esse, é um ponto de reflexão, tá? É um ponto em que a gente traz discussões filosóficas também. A gente precisa repensar, por quê? Porque o mercado tem cobrado cada vez mais expertises, habilidades e competências que, se não houver esforço, não há recompensa. E lembrando, a gente precisa ter imaginação, repertório e extensão vocabular. A gente só consegue isso se a gente se esforçar, se a gente estudar, sentar. Você falou ali, não é só isso. Eu sei que não é só isso, mas a gente precisa fazer isso. E a gente precisa querer saber mais para a gente poder avançar. Senão,
a gente vai continuar ensinando composição colorida, contraste, operações aritméticas, enquanto os caras estão usando redes neurais convolucionais em cubos hiperdimensionais para reconhecimento de padrões e tal, e isso se torna algo inatingível. É mais ou menos a mesma relação que existia entre os indivíduos, né, que foram à Lua e os indivíduos que ficaram aqui admirando esse feito. Então, é muito interessante esse tipo de reflexão. Essa questão de não é só isso, né? Porque é a mesma coisa do que eu tinha falado sobre o sensoriamento remoto, né? É um meio que obrigatório, né? Para você criar essa base, né? Você precisa estudar, você precisa sentar sozinho muitas vezes, né? E assim, com relação a essa parte de as gerações, né? A geração, eu acho que eu sou millennial, não tenho. A próxima é a Eu sou geração Z. Generation X. Eu sou a geração seguinte dos baby boomers. Né? Boomer, X, millennial, eu Z. sou Generation X. E aí, Os assim. X-Men. Os X-Men. A questão, por exemplo, se a gente for pegar numa análise um pouco mais rasa, essa questão da IA, é evidente que quem está numa posição um pouco mais acima de tomar decisão, de pensar em algoritmos complexos e o impacto que eles vão fazer, né, na humanidade hoje em dia, é o pessoal, né, da geração X, né, e alguns já da minha geração, né, dos millennials, e a grande questão é o público, né, o público-alvo disso é a geração Z. Né? Então, eles são o mercado. E aí entra naquela questão que a gente comentou de tudo ser mercadoria. Né? E quando você entra nessa lógica, você deixa de entender as nuances que está por trás do fenômeno. Então, você só quer consumir. Né? E que é o que tem movido boa parte dessas gerações mais novas. Né? Cara, vamos consumir. Tudo é mais. Tem outro papo que a gente já teve sobre essa compressão do tempo, né? Hoje tudo é mais rápido, e aí já linka com aquela questão da pessoa não conseguir reter ali num vídeo, né? Que é uma coisa impensável até mesmo para minha geração, né? Um vídeo de um conteúdo que eu consigo passar e ir para diversas partes, na maioria das vezes esse conteúdo ainda está indexado. Eu sei a parte que ele fala sobre principais componentes, eu sei a parte que ele fala sobre threshold cap, e eu posso ir e voltar a hora que eu quiser. Né? E mesmo assim, a retenção continua baixa. Então, o que acontece? Minha geração está pensando a próxima geração como uma mera mercadoria. Né? Então, existe um pouco de culpa também, né, da minha geração, e um pano de fundo que é muito denso nessa questão, que é o que eu havia comentado no episódio passado, a forma com que a sociedade se organizou, né? O sistema que a gente vive. Então, ele faz com que as pessoas estejam cada vez mais entorpecidas nesse sentido. Né? Então, tem coisas que aparecem na internet, enfim, nas redes sociais, que eu já não consigo acompanhar. Né? O adolescente lá e tal, ele está por dentro, ele sabe tudo porque ele é o público-alvo. Né? Eu já estou deixando de ser o público-alvo. Né? Eu estou partindo para a lógica de eu vou construir as ferramentas, né, as inteligências que vão ser utilizadas para vender para esse público mais novo. E para você construir essas ferramentas, é obrigatório que você saiba como elas funcionam. Né? Então, agora, quem é mercadoria não está interessado nisso. Né? E isso é incutido dentro dessa lógica do sistema que a gente vive. E é muito importante. Agora, o que o pessoal deve estar se perguntando, principalmente o pessoal mais novo, é: tá, beleza. E o que eu faço? A primeira coisa, na minha opinião, né, é uma coisa que a gente sempre comentou aqui, que linka com um tema que a gente gosta muito de sensoriamento remoto: a consciência.
Você precisa criar consciência. Você, mais novo, você tem que entender o contexto que você está inserido, né? Você tem que entender a maneira com que essas ferramentas estão tentando te manipular, ou já estão manipulando, né? Se você entender, já assim, você já andou mais da metade do caminho. E, novamente, a gente não está falando em termos de questões de meritocracia, né? De você não estar aprendendo, você está ficando para trás, única e exclusivamente no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é uma dimensão da sua vida, né? Você vai acabar não desfrutando das outras coisas também, né? E é por isso que a gente precisa de ter essa consciência. Onde eu estou inserido, né? Que seja consciência dessa situação, né? Consciência de classe, consciência para eu entender o ponto que eu estou e onde eu quero chegar, né? Evidentemente, se você que é jovem e tal, cara, não quero, sabe? Eu vou ser mercadoria mesmo, beleza. Show. Mas você vai ser governado, vamos dizer assim, né? Por aqueles que conhecem, tá? Então, lide com isso, né? A mesma coisa quando a gente trata de política, né? Tem aquela frase famosa: se você não gosta de política, você vai ser governado por aqueles que gostam, né? Não tem para onde fugir. Agora, se você tem essa consciência, naturalmente ela vai te despertar alguma curiosidade com relação a isso, né? E aí já começa daí, a você querer ir atrás do assunto, sabe? Querer entender, não, beleza, o que é isso, cara? Por que esse negócio me domina tanto? O que está por trás de um prompt simples pra caramba, que não tem zero front-end, assim, para os meus amigos de tecnologia, né? Uma ferramenta, porque isso é até engraçado, porque na era que a gente vive, né, o negócio é ser chamativo, né, é interativo e tal. A gente passou por um período de minimalismo, principalmente com relação às logomarcas, mas com relação à interatividade, você tem cargos específicos, né, de UX, a interação com o usuário. Pô, você precisa botar o botãozinho aqui, o botãozinho ali e tal, porque senão o usuário não vai entender, não vai interagir. Tem que ser bem user-friendly, né, para usar o termo que o pessoal gosta de usar. E aí você vem com o ChatGPT que não tem absolutamente nada. É uma mensagem, você manda para ele devolve. Então, assim, uma ferramenta simples dessa, né? Então, o que está por trás dali? Tem muita coisa que não é só tecnologia, não é só algoritmo, né? Tem política, tem economia, tem tudo. Biologia, tem um estudo comportamental, sabe? Por que eu estou fazendo isso? Por que você está lá na rede social vendo videozinhos de 1 minuto, né? E passando, e aquele scroll infinito, nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. Então, por que é isso? Né? Qual mecanismo aqui esse marketing todo ele ativa, né? O que ele está querendo te vender? Ele está querendo te vender um produto? Ele está querendo te vender um estilo de vida? Né? Então, assim, a partir do momento que você cria essa consciência, as coisas inevitavelmente vão ficar mais simples de você compreender, né? E até mesmo compreender o caminho que você tem que traçar, né? Novamente, a gente não está impondo nada, né? Porque aí senão fica parecendo, dois tiozinhos aqui querendo falar para jovem. Não é bem assim. O que eu quero dizer é a geração dos tiozinhos é que está construindo essas ferramentas para que vocês se tornem cada vez mais dependentes. Isso significa o quê? Que os tiozinhos conhecem mais vocês do que vocês mesmos. E tem um ponto que eu acho importante a gente salientar, que está tendo um reflexo extremamente grande. Eu já comentei isso em aula e já falei aqui também. É a primeira vez que uma geração mais nova tem uma capacidade cognitiva menor do que a geração anterior. Isso me preocupa muito, Gustavo. Por quê? Porque a gente encontra hoje muita facilidade, é a questão do não esforço. O que tem de coach e de autoajuda em geotecnologias, não estou falando em geral, não, em geotecnologias, na internet, não é brincadeira. Os caras estão simplificando as coisas, então você olha e fala, não, por que eu vou estudar aqui como é que o negócio funciona se eu tenho ali um tutorial que vai resolver a minha vida? Porque você precisa saber fazer as perguntas. Você sabe o que tem acontecido na pós-graduação? Só para a gente fechar.
que tem acontecido na pós-graduação nos últimos anos, Gustavo? As pessoas não sabem o que elas querem perguntar nas suas dissertações e teses. Qual é ali o núcleo, né? O que você quer responder? Né? Exato. Melhor, o que você quer perguntar. Qual é a pergunta correta? Exato. E você vai tentar desenvolver um trabalho ali para chegar em, no mínimo, uma aproximação de resposta, né? Que na maioria das vezes a gente está agora num processo de seleção para o mestrado, e eu fui procurado por muitas pessoas para conversar sobre possibilidades de orientação e tal. Primeira coisa que eu pergunto é: o que você quer responder? Qual é a sua pergunta de pesquisa? Ah, não, eu não sei, eu vim aqui para conversar com você sobre isso. Eu falei, não, eu tenho as minhas. Eu tenho várias. Se você quiser, eu jogo aqui, mas você vai ter que trabalhar com o que eu quero, né? Então... Exato. Se você se submeter a isso, beleza, eu tenho várias perguntas. Então, é como perguntar e o que perguntar. Sim. E é por isso que a IA inaugura um novo etarismo. Os baby boomers, a Generation X, a Generation Y, ou os millennials, como o Gustavão aí. E aí tem outras, viu? Tem a geração Z, que é entre 97 e 2010, já não é o seu caso. A partir de 2010, geração alfa, e agora está se falando aí, a partir de 2020, para outros 2025, geração beta. Tá? Sim. Mas é isso que você falou, os tiozinhos criando as coisas para manter as pessoas sob controle. Então, fica a dica. A gente não quer fazer nenhuma doutrinação, nada disso. Tá? O que a gente está trazendo são reflexões. Esses 2 episódios, eu, quando assisti esse material todo, a minha cabeça deu uma bugada. Eu falei, cara, é isso. Aí chamei Gustavão topa essas doideiras minhas. Aqui a gente é bom, né? A gente dar uma refletida assim e tal. Exato. É por aí. Não, mas é muito bacana. Assim, só para finalizar aqui, uma mensagem para o pessoal que está ouvindo e que é dessas gerações aí que veio, né, depois da minha, usem o poder da consciência, né, que nasce do contraste, usem o poder da consciência para propor que seja uma disrupção em termos de organização social. Se o cara não estou gostando do jeito que está, então vamos mudar. Quem tem o poder nas mãos são vocês, né? Então, assim, em determinado momento a gente já vai ficar para trás, não vai ter mais essa capacidade. Então usem isso ao seu favor. E vocês só vão conseguir entender isso e utilizar isso como uma ferramenta, esse poder, né, de poder transformar as coisas de fato, quando vocês criam essa consciência. Então, trabalhem muito bem ela, né? Entendam o contexto que vocês estão inseridos, tá? E para conseguir enxergar cada vez mais longe, que é isso que a gente quer. Maravilha. É por aí. Fica a dica. Então não tenha medo da inteligência artificial, não. Crie. Ela tem que ter medo de você. É ela que tem que ter medo de você, né? Com as suas questões relacionadas à imaginação, repertório e extensão vocabular. Leia mais, estude mais, entenda o porquê das coisas que você se destaca. Então não tem que ter medo de inteligência artificial, não. Você é que tem que controlá-la a partir do que perguntar e como perguntar. Gustavão, um grande abraço e um grande abraço a toda a nossa audiência. Maravilha. Abraço, professor, abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.